Bom, gente, essa semana vamos estudar mais um conceito de eletricidade, né? Que é o conceito de potência elétrica. Esse conceito nós já vimos anteriormente, ok? E ele mede o quão bem um aparelho faz o serviço dele, ok? Então, esse conceito de potência elétrica, ele vai estar atrelado diretamente com outro conceito que a gente vai ver, né? Que é o consumo de energia elétrica. Esse consumo a gente vai aprender a calcular mais para frente, ok? Então é muito comum esse consumo ele vir especificado em qualquer aparelho eletrônico que você compra, ok? Então é bem comum você encontrar etiquetas desse tipo, onde o consumo está especificado aqui, ok? Quanto menor esse número, melhor para você, porque você vai pagar menos conta, certo? No fim do mês. Então você tem várias especificações, né? Tipo aqui, ó, corrente, volts, consumo, ok? Por aí vai. Então a potência, ela é bem importante, né, no nosso dia a dia, e ela tem uma maneira de ser calculada, certo? Nessa apostila eu separei 3 métodos de você calcular a potência elétrica, certo? E esse aqui é o primeiro, okay? Então a potência elétrica ela pode ser escrita como a multiplicação entre a voltagem, U, certo? É a voltagem, multiplicado pela corrente elétrica que percorre aquele aparelho, certo? Isso vai dar um valor que a gente chama de potência. A potência, gente, ela tem uma unidade no sistema internacional que a gente chama de watts, que na apostila está aqui destacado, ok? O watt, o símbolo dele é o W maiúsculo, ok? E na maior parte dos aparelhos eletrônicos vai aparecer uma unidade, né, parecida com isso daqui, que é o quilowatt. É bem mais comum o quilowatt do que o watt, ok? E a potência ela também pode ser calculada de outras maneiras diferentes, né? Como eu disse, né? Você tem a definição principal, que é essa primeira aqui, mas ela também pode ser calculada de 2 outras maneiras, certo? Então, por que existem essas outras 2 maneiras? Na apostila eu coloquei assim, ó. Quando você tem a passagem de uma corrente elétrica, certo? Em qualquer aparelho eletrônico, aquilo vai gerar um aquecimento. Esse aquecimento a gente chama de efeito Joule. E esse aquecimento, ele é, na verdade, o quê? Ele é uma perda de energia, certo? Essa perda de energia a gente chama de energia dissipada. Então você fornece uma quantidade de energia para o aparelho, ele vai usar uma parte e vai jogar a outra parte fora. Essa parte que é jogada fora, gente, nós chamamos de energia dissipada. E essa energia dissipada, consequentemente, gera um valor de potência dissipada, certo? E essa potência dissipada, ela pode ser calculada usando essas 2 formulinhas aqui, certo? Então a potência de um aparelho, ela pode ser calculada de 3 formas diferentes, ok? Então você vai usar aquela que for mais fácil para resolver o problema de acordo com os dados que ele deu, ok? Então, por exemplo, se ele deu os valores da voltagem e o valor da corrente, você usa a primeira. Se ele deu os valores da resistência R e a corrente, você usa a segunda. E assim por diante, ok? Então você vai usar aquela que for mais simples, né? Para achar o valor que ele está pedindo. Então, gente, eu separei um exercício, uma questão apenas, de letra A e letra B. Na letra A está respondida, ok? E a letra B eu vou deixar como exercício para vocês fazerem em casa, para praticar o uso dessas fórmulas, certo? Então, primeira questão. Um ferro de soldar utiliza 2 resistências. Então ele usa 2 resistências em paralelo de 30 ohm cada.
sob tensão de 120 volts. Então, gente, ele está dando duas variáveis aqui, né? Ele está dando o valor das resistências e está dando o valor da voltagem. Só que é o seguinte, ó, essas resistências são duas e elas estão em paralelo. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a resistência equivalente. Porque se eu tenho duas resistências em paralelo, então eu tenho que achar primeiro a resistência equivalente. Como é que eu faço para achar a resistência equivalente? É simples. A resistência equivalente, quando está em paralelo, e você tem duas resistências iguais, ela vai ser simplesmente a metade do valor nominal daquela resistência. Então, eu tenho duas resistências. As duas têm o mesmo valor, então eu vou pegar o valor de 30, que é o valor nominal, e vou dividir pela quantidade de resistências. Então, ó, 30 dividido por 2 dá quanto? 15 ohms. Então, eu tenho uma resistência equivalente. Agora que eu tenho uma resistência equivalente, eu posso simplesmente usar a primeira lei de Ohm, que está aqui, ó, substituir o valor da resistência equivalente e o valor da voltagem, para eu poder calcular o valor da corrente elétrica. Okay? Então, eu vou fazer isso. Vou substituir na primeira lei de Ohm e vou calcular qual é o valor da corrente. Okay? Então, ó, U é 120 e a resistência equivalente, 15. Então, ó, eu não tenho o valor de U e o de R, então vou substituir. Vai ficar como? 120, ó, no lugar de U, e no lugar de R, 15. Essa letra I, ela está do lado direito. Então, aqui na apostila eu mudei de lado, certo? E esse 15 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, eu fazendo essa divisão, eu vou encontrar que o valor é 8 amperes. Então, a corrente que passa por esse ferro de soldar é uma corrente de 8 amperes. Beleza, gente? Então, na letra B. Na letra B, ele quer que você calcule a potência do ferro. Como ele quer a potência do ferro, gente? E nós vimos que a potência ela pode ser calculada de 3 maneiras diferentes, né? Então, o exercício que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão escolher uma das 3, certo? Definições de potência. Vocês vão substituir e calcular, certo? Lembre-se que se você for usar o valor, por exemplo, a terceira fórmula, você tem que colocar o valor da voltagem e o valor da resistência equivalente. A mesma coisa para a segunda. Okay? Se você escolher a primeira, você vai colocar a voltagem e a corrente que você achou na letra A. Okay? Então, essa letra B, okay, é o que vai ficar de exercício para vocês fazerem essa semana. Qualquer dúvida, né, só me procurar pelo Google Classroom. E essa semana é só isso. Beleza, gente? Próxima semana a gente continua o assunto. Até mais.